Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você vai estar assistindo essa aula, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o clima. Nós vamos aprender a diferença entre tempo e clima, tá? Vamos entender o que são os elementos e o que são os fatores climáticos, ok? Então vamos lá, ó. Pessoal, quando a gente fala de tempo e clima, a primeira coisa que nós temos que compreender é a diferença de um termo para o outro. Quando eu estou falando de tempo, eu estou falando de condições atmosféricas momentâneas, ou seja, condições da atmosfera que podem se modificar num espaço pequeno de tempo. Por isso que eu faço a previsão do tempo e não a previsão do clima. Então, deixa eu te dar um exemplo. De manhã, preste atenção nessa frase. De manhã estava chovendo, à tarde o sol apareceu. Eu falei de uma mudança na atmosfera num período curto de tempo, de horas, onde num momento nós tínhamos chuva e em outro momento nós tínhamos o sol aparecendo. O tempo eu posso prever ele com uma certa capacidade de não errar em até 7 dias, no máximo. Passou disso é muito difícil porque a atmosfera é inconstante. E mesmo eu fazendo uma previsão de tempo hoje, quarta-feira, prevendo para amanhã, como a atmosfera ela se modifica de maneira constante, amanhã pode haver uma outra situação e eu errar essa previsão, tá? Mas quando nós falamos de tempo, eu quero que você entenda que são condições atmosféricas momentâneas e que estão aptas à mudança a qualquer momento, tá? O tempo é um espaço curto. Já quando eu falo de clima, eu estou falando de uma coisa em escala maior no que diz respeito ao tempo. Então, por exemplo, nós vivemos num clima tropical. Quem mora na região norte do Brasil, em grande parte, mora num clima equatorial. O clima tropical ele tem como principal característica duas estações do ano bem definidas. Nós temos um inverno seco e um verão úmido. Enquanto o clima equatorial, nós temos temperaturas elevadas ao longo de todo o ano e muita umidade presente. Tá? Mas como que eu cheguei nesse processo de falar que na região norte predomina o clima equatorial e na região sudeste do Brasil o clima tropical? Nós chegamos a esse processo estudando o tempo, ou seja, as condições atmosféricas diárias de uma determinada região, e ao estudar essas condições diárias a gente observa que a atmosfera se comporta na região sudeste diferentemente do que a atmosfera se comporta na região norte do Brasil. Por isso, climas diferentes. Tá? Então, quando eu falar de tempo, eu estou falando de coisas momentâneas da atmosfera. Quando eu falo de clima, eu falo já um estudo mais detalhado de no mínimo 30 anos na atmosfera para entender como que ela se comporta em determinado local. E aí mais para frente você vai observar que os climas surgem de forma diferente porque fatores climáticos vão determinar isso. Todo clima possui 3 elementos: temperatura, umidade e pressão. Existem climas que têm uma temperatura mais elevada, como por exemplo o clima equatorial, que é muito quente, e existem climas que possuem uma temperatura mais baixa, como o polar, onde é muito frio, mas todos os dois possuem temperatura. No entanto, são diferentes. A umidade relativa do ar diz respeito à quantidade de vapor de água na atmosfera, o que é importante para ocasionar a pluviosidade, ou seja, as chuvas. Todo clima tem um índice de umidade, seja muito baixo, seja muito alto, ou seja, em parâmetros considerados normais. O clima polar ele possui bem menos umidade relativa do que o clima equatorial. Por isso o clima polar é considerado um clima seco, enquanto o clima equatorial possui muita umidade e é um clima onde nós temos uma grande quantidade de chuvas presentes ao longo do ano. Já a pressão atmosférica está relacionada com a dispersão dos ventos. Áreas de baixa pressão atraem ventos, áreas de alta pressão esparramam os ventos, dispersam esses ventos. E aí a gente vai entender que a pressão atmosférica está relacionada com a altitude e está relacionada com a temperatura. Mais para frente agora a gente vai ver isso. No entanto, eu quero que vocês entendam isso, que todo clima vai possuir esses 3 elementos: a temperatura, a umidade relativa e a pressão atmosférica. Tá?
A precipitação aqui está relacionada, como nós vimos, à questão da umidade. Muita umidade, muita precipitação. Pouca umidade, pouca precipitação. Lembrando que a precipitação pode vir em forma de chuva, neve, granizo, tá? E saraiva, que a gente fala. Saraiva, gente, nada mais é que aquele chuvisco que a gente observa, tá? E alguns estudiosos também consideram que o orvalho e a geada seja uma forma de precipitação, tá? Aqui nós temos os tipos de chuva, que será assunto da nossa próxima aula, por isso não vou aprofundar aqui. Só você entender que existe a chuva convectiva, a chuva frontal e a chuva orográfica, tá? Na próxima aula a gente vai ver isso. Isso aqui eu já expliquei o que é a umidade relativa do ar. Nós temos a pressão atmosférica. A pressão, gente, ela vai determinar a circulação ou não de ventos, tá? Áreas que os ventos sair, originam dela, e áreas onde o vento chega. E aí a pressão, a lei é o seguinte: maior a altitude, menor a pressão. Ou seja, se eu estou em Bitipoca, a pressão atmosférica é maior do que aqui na cidade de Lima Duarte. Maior altitude, menor pressão. Menor altitude, maior pressão. É inversamente proporcional. E a temperatura também, ela influencia, tá? Áreas muito frias, as moléculas de ar ficam muito próximas. Então o ar fica pesado, fazendo com que ocorra uma alta pressão, peso do ar, tá? E em regiões mais quentes, o ar fica mais leve e as moléculas dispersam. E aí o que vai acontecer? A pressão atmosférica fica menor. Os ventos, eles sopram das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão. Quanto mais frio uma área, mais alta a pressão, e aí a gente fala que ela é uma área anticiclonal, ou seja, o vento sai dela, tá? Já nas regiões onde a temperatura é maior, a pressão é menor e o vento chega nela, e aí a gente fala que é uma região ciclonal, tá? Como nós vimos aqui, ó, alta pressão é uma região dispersora de vento, então é anticiclonal, os ventos saem dela, e as áreas de baixa pressão são ciclonais porque são receptoras de vento. As regiões tropicais e equatoriais são ciclonais, enquanto as regiões temperadas e polares são anticiclonais, tá? Aqui tem um esquema, fique tranquilo que depois a gente vai aprender isso de maneira mais aprofundada, ok? Agora, gente, nós vamos estudar os fatores do clima. O que eu quero que vocês entendam primeiramente? A diferença entre elemento e fator climático. O elemento, como eu já falei, pressão atmosférica, temperatura e umidade, são elementos, características de todo tipo de clima, qualquer tipo climático. Se eu tiver 1000 tipos de clima, os 1000 tipos de clima terão esses elementos. É como se fosse a orelha, o nariz, os olhos, todas as pessoas possuem essas partes do corpo. No entanto, cada pessoa possui uma característica ímpar dentro dessas partes do corpo. Ou seja, minha orelha não é igual à sua, assim como o seu nariz não é igual ao meu. Então, quando a gente fala de elementos, a gente está falando que todos os climas possuem esses elementos, só que de maneira diferenciada. Aí eu listei agora para vocês aqui os fatores do clima. Fator é aquilo que determina por que em Lima Duarte o clima é diferente lá de Paris, na França. A gente vai observar que tem um fator climático aqui que se sobressai em relação ao fator climático lá em Paris, ok? Então eles têm aqui para você 6 fatores climáticos: latitude, altitude, correntes marítimas, massas de ar e maritimidade. Vamos observar aqui que você vai entender como que cada um influencia na formação do clima, tá? A latitude, gente, ela está relacionada com o processo da incidência de radiação solar aqui no planeta. Como a Terra não é uma esfera perfeita e ela faz um movimento de translação ao longo do ano, nós temos uma diferenciação da incidência da radiação solar pelo posicionamento do planeta. Então, por exemplo, aqui, ó, observa aqui o cursor do mouse, aqui nesse primeiro desenho onde está a Terra aqui. Você observa que nas regiões tropicais a radiação solar incide de maneira perpendicular, formando praticamente um ângulo reto. Por isso a intensidade da radiação aqui ela é maior. Quando você vai subir em direção aos polos, a radiação solar ela vai formando um ângulo
agudo, ou seja, de menos de 90 graus. E isso faz com que a incidência da radiação solar ocorra, obviamente, só que com uma intensidade menor, porque ela tem que abarcar uma área maior. Então, de uma maneira geral, o que você tem que entender em relação à latitude? É que a latitude é inversamente proporcional à temperatura. Ou seja, regiões de baixa latitude possuem temperaturas maiores, enquanto as regiões de maior latitude, as temperaturas são menores. Vejamos aqui um exemplo. Observe aqui que Belém está a 1 grau e 28 minutos de latitude sul, enquanto Porto Alegre está 38 graus e 1 minuto de latitude sul. 31 graus, perdão. Observe que aqui em Belém, onde a latitude é menor, há uma diferença de 5,8 graus de temperaturas a mais do que em Porto Alegre, comprovando para você essa teoria. Latitudes menores, maiores temperaturas. Latitudes maiores, menores temperaturas. Então, o Brasil está numa latitude menor do que os Estados Unidos. Consequentemente, os climas norte-americanos serão mais frios do que os climas brasileiros. Tranquilo? Aqui, em relação à latitude, é o que eu falei, nós temos as zonas climáticas, tá? E aí eu quero que você observe que aqui, ó, em laranja, nós temos a zona quente ou intertropical, que é a zona climática, onde as temperaturas são mais elevadas, onde a tendência é que nós tenhamos muitos climas quentes e, na maioria das vezes, úmidos, tá? O Brasil localiza-se quase que totalmente nessa zona, tá? Por que quase que totalmente? Porque o sul de São Paulo e toda a região sul do Brasil está nessa faixa verde que a gente chama de zona temperada. Nós temos a zona temperada do sul e a zona temperada do norte. Enquanto a zona intertropical é a mais quente justamente por estar nas menores latitudes, que vão do Trópico de Câncer, passando pela linha do Equador e chegando ao Trópico de Capricórnio, as regiões temperadas elas são regiões de média latitude. A temperada do sul vai do Trópico de Câncer até o Círculo Polar Ártico. A temperada do norte. Já a temperada do sul vai do Trópico de Capricórnio até o Círculo Polar Antártico. Ou seja, saindo de uma região de 23 graus de latitude e indo até 65 graus. Tá? A zona temperada, gente, ela apresenta temperaturas mais frias do que a zona intertropical do planeta, obviamente. No entanto, ela possui temperaturas mais elevadas quando se comparada com as zonas polares, que também são chamadas de zonas frias. E aí nós temos a zona polar do norte e a zona polar do sul, que são regiões altamente frias porque estão em latitudes elevadas. Nós temos aqui também um outro fator climático muito importante, que é a altitude. Tá? A altitude ela vai influenciar no clima por conta que quanto maior a latitude, mais rarefeito é um ar. O que é um ar mais rarefeito? É um ar com menor quantidade de gases presentes na atmosfera. Além disso, quanto mais alto, menor é a pressão, como nós já falamos um pouquinho ali atrás. E como que isso contribui para que as temperaturas caiam? Se o ar é mais rarefeito e possui menos gases e menos umidade, ele possui menos elementos para absorver calor. Então, por exemplo, se você está numa festa com 20 pessoas, você sente um valor X de temperatura. Agora, você concorda comigo se você vai numa festa, nesse mesmo espaço, nesse mesmo local onde tinham 20 pessoas na festa anterior, mas agora você tem 200 pessoas, você vai sentir mais calor? Porque tem mais pessoas para absorver a temperatura do ar? É a mesma coisa a altitude. Como o ar está mais elevado e nós temos menor presença de gases e umidade, eu tenho menos gases e menos umidade para absorver o calor que vem da radiação solar. E dentro de uma consequência em relação a isso é que, se eu tenho menos gases, fatalmente eu vou ter menos o gás oxigênio, e isso vai contribuir para que eu tenha mais dificuldade também de respirar nos climas, por exemplo, de montanha. Tá? Além do ar ser mais rarefeito, com menos gases e menos umidade, um outro fator que contribui para que a altitude apresente climas frios é a baixa pressão. Como nós vimos, quando um local possui baixa pressão atmosférica, os ventos vão para essa região. E se os ventos vão para essa região, a sensação térmica sempre fica menor.
Se você for em Bitipoca, você sente uma ventania e isso é característico de um processo de fazer com que a temperatura caia, tá? E aí, gente, nessa imagem aqui você também pode observar o seguinte: como a altitude vai aumentando e o ar vai ficando mais rarefeito, ou seja, com menor presença de gases e umidades e com a pressão atmosférica menor e, consequentemente, o clima mais frio, a vegetação também vai ficando cada vez mais escassa. Ou seja, o clima frio das regiões de altitude vai influenciar diretamente na não presença de vegetação de porte elevado. Ok? Então eu quero que vocês entendam isso. A altitude também, assim como a latitude, é inversamente proporcional à temperatura. Maior altitude, menor temperatura. Menor altitude, maior temperatura. E um adentro aqui é o seguinte, pessoal. A altitude, ela sobressai ao fator climático latitude. Então, por exemplo, nós vimos que quanto menor a latitude, maior a temperatura. Então, se eu for ali na linha próxima à linha do Equador, que é 0 graus, é a região mais quente do planeta. No entanto, se naquela região ali de baixa latitude houver uma montanha, ou seja, um local de altitude elevada, o clima vai ser frio, tá? É o que ocorre, você pode observar aqui nas regiões próximas à linha do Equador, na costa oeste da América, onde nós temos a Cordilheira dos Andes passando. Quando a gente observa um mapa de clima, a gente vê o quê? A gente vê que ali na linha do Equador, próxima à região da Cordilheira dos Andes, a temperatura é baixa, justamente porque a altitude é elevada. Outro fator importante aqui, gente, e que vai determinar o clima de um local são as correntes marítimas. As correntes marítimas são como se fossem rios dentro dos oceanos. Quando está passando uma corrente marítima, e se você tiver a chance de observar, se você joga um barquinho, ele vai assim, ó, numa correnteza muito elevada. E aí, no que diz respeito ao clima, você tem que observar que existem as correntes marítimas quentes e as correntes marítimas frias. Observa aqui para mim, no mapa, que nós temos as correntes quentes, que estão de laranja, aí com as setas, e as correntes frias, que estão de azul. Em todos os locais onde nós temos as correntes marítimas quentes, nós vamos ter temperaturas mais elevadas, tá? E além de temperaturas mais elevadas, como a corrente marítima é quente, a taxa de evaporação do oceano vai ser mais elevada onde ela passa. Então, consequentemente, além da temperatura estar mais elevada, nós vamos ter um maior índice pluviométrico, ou seja, vai chover mais porque vai evaporar, tá? Já nas regiões onde nós temos correntes marítimas frias, a temperatura, como o próprio nome a classificação da corrente fala, fria, vai diminuir, ou seja, serão climas mais frios, e a taxa de evaporação nessas regiões ela vai ser muito baixa. Porque você concorda comigo que se eu coloco uma água a 200 graus, a taxa de evaporação é X. Se eu colocar 50 graus, vai ser X dividido por 4. Então, o que vai acontecer? Vai evaporar menos águas. Então, onde passam as correntes marítimas quentes, eu tenho temperaturas mais elevadas, ou seja, climas que muitas das vezes serão mais quentes, e eu tenho maior chuva por conta da taxa de evaporação mais elevada. Já nas regiões onde as correntes marítimas são frias, eu tenho climas frios e climas onde nós vamos ter menos evaporação, menos precipitação. E aí um adentro aqui. Quase todos os locais, praticamente quase todos, onde passam correntes marítimas frias, nós temos a formação de deserto. Esse é um fator que contribui para a formação desse tipo de bioma. Aqui, na costa oeste da América, observa que no cursor do mouse eu tenho a corrente de Humboldt, que é responsável pela formação, por exemplo, do deserto do Atacama. Aqui eu tenho a corrente das Canárias, aqui na África, tá? Aqui na costa oeste da África, ajudando de maneira acentuada na formação do deserto do Saara. E aqui eu tenho a corrente de Banguela também, que ajuda na formação do deserto da Namíbia, tá? Então aqui, ó, olha aqui, essas correntes passando aqui, ó, próximo da Antártida, ajuda na formação do deserto da Antártida, que é o maior deserto do mundo. O pessoal confunde muito quando a gente pergunta qual que é o maior deserto do planeta e fala que é o deserto do Saara. Deserto, gente, não tem a ver com temperatura. Deserto tem a ver com escassez de água. Os desertos quentes são os mais famosos do planeta. No entanto, nós temos os desertos frios,
A Antártida é um exemplo. A Antártida é o maior deserto do planeta. O segundo maior deserto é o deserto do Saara. Agora, se eu te perguntar qual que é o maior deserto quente do planeta, aí você pode falar que é o deserto do Saara, tá? Mas aqui, ó, essa corrente fria que passa aqui próximo da Antártida justifica o continente ser uma região árida e também justifica a aridez existente aqui, por exemplo, na Oceania, principalmente na Austrália. Ok? Então, não se esqueça dessa influência das correntes marítimas na formação dos desertos. Nós temos aqui as massas de ar. E aí a massa de ar, gente, não tem como você errar isso. Massa de ar, o próprio nome diz, são massas que se deslocam pela atmosfera e trazem as características delas para a formação do clima. E essa característica vai estar relacionada ao quê? Vai estar relacionada à origem dessa massa de ar. E aí é o seguinte, ó, essas massas, elas podem ser oceânicas ou continentais. Se a massa de ar, ela sai do continente, ela traz seca, porque ela não está pegando numa área úmida. Se ela sai do oceano, ela traz umidade. Então, se eu falar assim, está chegando uma massa de ar oceânica, vai trazer chuva. Está chegando uma massa de ar continental, seca. Até aí tudo bem, né? E a massa de ar, além de ser seca ou úmida, ela pode ser quente ou fria. Se ela sai das regiões tropicais e equatoriais, é quente. Se ela sai das regiões temperadas e polares, é fria. Então, observa aqui o cursor do mouse. Eu estou aqui perto do Brasil, não sei se você está vendo a cruzinha aqui, na linha do Equador. Estou no Brasil, na verdade, né? Se a massa de ar sai aqui de dentro de Minas Gerais, que está numa região tropical e continental, e se desloca, por exemplo, lá para o Amazonas, ela vai levar o quê? Calor, porque está numa região tropical, e não vai levar umidade, vai levar seca, porque sai de uma região continental. Agora vamos aqui para o Canadá, mas aqui na parte oceânica. Se uma massa de ar sai aqui dessa região do Canadá, ela está numa região temperada, quase próxima da região polar. Então ela vai trazer o quê? Frio, ela baixa as temperaturas. E além disso, como ela sai do oceano, ela vai trazer umidade também. Então, além das temperaturas ficarem baixas, elas trazem o quê? Chuva. Tá? E aí a gente vai ver que cada país tem uma época do ano que sofre a influência de determinada massa de ar. Quando nós estudarmos os climas do Brasil, nós vamos ver isso de maneira mais acentuada. Portanto, resumindo a influência das massas de ar no clima, eu quero que vocês entendam o seguinte. Se a massa de ar sai da região tropical e equatorial, quente. Temperada, sai da região temperada e polar, fria. Se passa pelos oceanos, úmida. Se sai do continente, seca. Então nós podemos ter massas tropicais e equatoriais úmidas e secas, e nós podemos ter massas de ar temperadas e polares úmidas e secas. Aqui eu mostrei as massas que influenciam o território brasileiro, mas a gente vai aprofundar isso depois. Quando a gente estudar as massas de ar que influenciam os climas no Brasil, vocês vão entender que existe uma exceção no que diz respeito à massa equatorial continental. Ela sai do continente, mas é a única massa continental do planeta que é úmida. Mais pra frente a gente vai entender por quê, ok? Tá? E a maritimidade e a continentalidade, para a gente finalizar aqui, como que ela influencia? Primeira coisa, continentalidade e maritimidade tem a ver com a questão da quantidade de umidade que existe no ar. Pessoas que moram próximas aos oceanos, elas moram em regiões mais úmidas, que chovem mais do que pessoas que moram na região continental. Então, quem mora na cidade do Rio de Janeiro sofre a influência da maritimidade. Maritimidade, muita água do mar, como o próprio nome já diz, muita evaporação, muita chuva. Tá? Então, no Rio de Janeiro, chove mais do que em Goiás, em Goiânia, onde nós estamos sofrendo efeito da continentalidade, nós temos mais solo do que água, e aí eu tenho uma evaporação menor. Então, a primeira coisa é isso. Maritimidade mais chuva, continentalidade menos chuva. Além disso, o que acontece é que, e que é muito importante que eles te cobram no PISM, é você entender a amplitude térmica em regiões que sofrem a influência da maritimidade e que sofrem a influência da continentalidade.
Gente, a amplitude térmica, ou seja, a diferença entre a máxima e a mínima de temperatura, por exemplo, hoje a máxima foi 30 e a mínima foi 14. O que é a amplitude térmica? É eu pegar a temperatura mais elevada do dia e subtrair da menor. 30 menos 14, 16. São 16 graus de amplitude térmica. A amplitude térmica em áreas que sofrem a influência da maritimidade, ela é menor. Por quê? Porque a água, ela demora mais tempo para esquentar do que o solo, tá? Então ela demora mais tempo para esquentar, mas quando o sol vai embora, ela demora também mais tempo a perder esse calor que ela adquiriu. Então, você já ouviu falar que se você nada à noite a água está quentinha? É verdade. Isso acontece por quê? Porque a água demora a absorver o calor, ou seja, se eu pegar, gente, um pote, 2 baldes, do mesmo material, encher ele de água e encher o outro de terra, e colocar às 7 horas da manhã, lá no pátio do Piaget, no centro ali do pátio. E aí eu vou deixar eles pegando sol até as 10 da manhã, 3 horas. Se você colocar a mão na terra e na água, qual que você acha que vai estar mais quente às 10 horas? É a terra, representando o continente. A água vai estar mais fria, se comparada com a terra, representando o oceano. E aí, só que se depois eu deixo esse balde lá ao longo do dia, e eu volto lá às 8 horas da noite e faço a mesma experiência, colocando o dedo no balde com terra e no balde com água, o que vai acontecer? Eu tenho certeza que às 8 horas da noite a água vai estar mais quente que a terra. Isso acontece porque, como eu disse, a água ela demora a esquentar, mas quando o sol vai embora ela demora a perder esse calor. E isso faz com que a diferença de temperatura ao longo do dia seja menor, a amplitude térmica seja menor. Portanto, quando você está numa praia às 4 horas da tarde, quando chega às 8 horas da noite, a temperatura é quase que a mesma. Isso, por exemplo, ocorre no Rio de Janeiro, Cabo Frio. Se você for lá em Goiânia, por exemplo, o que vai acontecer? Durante o dia, 10 horas da manhã, vai estar muito mais quente que o Rio de Janeiro, porque o solo ele esquenta primeiro. No entanto, na hora que for 8 horas da noite, no mesmo dia, Goiânia já está mais fresco. Por que está mais fresco? Porque o solo perde a capacidade dele de reter o calor rapidinho quando o sol vai embora. Então, o que eu quero que você entenda em relação à maritimidade e continentalidade? Cidades que sofrem a influência da maritimidade possuem clima mais úmido, ou seja, mais chuvoso, e com amplitude térmica, ou seja, diferença de temperatura menor. Cidades que sofrem a influência da continentalidade vão apresentar clima mais seco, ou seja, com menor índice pluviométrico e com variação de temperatura, ou seja, amplitude térmica maior. Ok? Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que você possa ter aprendido o que são os elementos do clima, o que são os fatores do clima e, principalmente, qual a diferença entre tempo e clima. Lembrando que a gente estuda clima não é à toa, o clima influencia na sua vida, o clima influencia o que você vai vestir, o que você vai comer, influencia no turismo, influencia na economia de uma maneira geral, influencia na agropecuária. Quando nós aprofundarmos nessa matéria, na área de geografia, você vai compreender cada vez mais a importância do clima e vai entender que a gente não estuda isso à toa, ok? Abraço e até a próxima.